A verdadeira riqueza. Princípios da prosperidade bíblica de Ellen White. Capítulo 15. Pertence a Deus. O Senhor deu a seu povo uma mensagem para o tempo presente. Ela se encontra no 3º capítulo de Malaquias. O Senhor não poderia ter expressado suas ordens de modo mais claro e eficaz do que o fez nesse capítulo. Devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância. E o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. O Senhor confia liberalmente seu tesouro aos mordomos, mas quanto ao dízimo diz: este me pertence. Na mesma proporção em que Deus dá ao ser humano seus bens, este deve restituir a Deus fielmente a 10ª parte de todos os seus ganhos. Essa instituição foi estabelecida pelo próprio Cristo. Essa contribuição envolve resultados solenes e eternos, e é sagrada demais para ser deixada em poder do homem. Não devemos nos sentir em liberdade para proceder como quisermos nessa questão. Em obediência às ordens de Deus, devemos separar quantias regulares santificadas para a obra do Senhor. Primícias. Além do dízimo, o Senhor requer de nós as primícias de todas as nossas rendas, e isso para que sua obra na terra possa ser amplamente custeada. Os servos do Senhor não devem estar limitados a suprimentos escassos. Seus mensageiros não devem ter as mãos atadas em seu trabalho de levar as palavras da vida. Ao proclamarem a verdade, devem ter ao seu dispor meios suficientes para promover a obra de tal modo que ela exerça maior e mais abençoado efeito. É necessário fazer obras de caridade e auxiliar os pobres e os sofredores. Para esse fim, devem ser empregados donativos e ofertas. Essa obra deve ser realizada especialmente em campos novos, onde não foi erguido ainda o estandarte da verdade. Se todo o povo professo de Deus, idosos e jovens, cumprisse seu dever, não haveria carências na casa do seu tesouro. Se todos devolvessem fielmente seus dízimos e devotassem ao Senhor as primícias de suas entradas, não escasseariam os fundos para a sua obra, mas a lei de Deus deixou de ser respeitada ou obedecida. E isso tem gerado carência de recursos. Lembrar-se dos pobres. Toda extravagância deve ser eliminada de nossos lábios, porque o tempo que nos resta para trabalhar é curto. Por toda parte ao nosso redor, vemos miséria e sofrimento, famílias que não têm o necessário, crianças sem comida. A casa do pobre precisa de móveis, colchões e roupa de cama apropriados. Muitos vivem em simples casebres sem nenhum conforto. O clamor dos pobres chega aos céus, Deus vê e ouve, mas muitos glorificam a si mesmos. Enquanto seus semelhantes sofrem a miséria, passando fome, eles gastam grandes somas com sua mesa farta, comendo muito mais do que é necessário. Que contas prestarão a Deus do emprego tão egoísta de seu dinheiro? Quem desprezar as provisões que Deus fez quanto aos pobres, finalmente verá que não só roubou ao próximo, como a Deus, desfalcando sua propriedade. Todas as coisas pertencem a Deus. Todas as coisas que o homem desfruta são devidas à graça de Deus. Ele é o grande e bondoso despenseiro de todos os benefícios. Seu amor é revelado nas abundantes providências que tomou para a humanidade. Ele nos concede um tempo de graça em que devemos formar o caráter para a eternidade. Não é porque ele necessite de uma parte dos nossos bens para ele. O Senhor criou cada árvore que havia no jardim do Éden, agradável à vista e boa para comer, e permitiu a Adão e Eva que desfrutassem delas livremente. Fez, porém, uma exceção. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não lhes permitiu comer. Essa árvore foi reservada como lembrança constante de que ele é o legítimo proprietário de todas as coisas. Desse modo, lhes deu a oportunidade de lhe manifestarem sua fé e confiança em obediência perfeita às suas ordens. Acontece a mesma coisa com as reivindicações de Deus a nosso respeito. Ele deposita seus tesouros nas mãos dos homens, porém requer deles que separem fielmente a 10ª parte para a sua obra. Ordena que essa porção seja recolhida à casa do seu tesouro e a ele entregue como propriedade sua. Ela é sagrada e deve ser usada para propósitos santos, para o sustento dos que levam sua mensagem ao mundo.
Deus se reserva essa parte para que não faltem recursos em sua casa e a luz da verdade possa ser levada a todos os que estão longe e os que estão perto. Pela obediência fiel a essa ordem, reconhecemos que todas as coisas pertencem ao Senhor. E será que o Senhor não terá o direito de exigir isso de nós? Ele não deu seu Filho unigênito porque nos amou e quis nos salvar da morte? E não deverão nossas ofertas de gratidão voltar à casa do tesouro, para que daí sejam tiradas os meios de promover sua obra na terra? Se Deus é o legítimo dono de tudo quanto possuímos, não deveria nossa gratidão levar-nos a dar ofertas voluntárias e de agradecimento, reconhecendo assim seu direito sobre nosso coração, corpo, mente e posses? Se as pessoas tivessem seguido os planos de Deus, a casa do seu tesouro não teria falta alguma, e haveria fundos suficientes para enviar pastores e obreiros auxiliares a novos campos, a fim de erguerem o estandarte dos lugares obscurecidos na terra. Sem desculpa. É plano de Deus que o homem deva restituir ao Senhor o que lhe pertence. E isso foi exposto tão claramente que homens e mulheres não têm desculpa de não entender os deveres e responsabilidades que Deus lhes impôs, ou a eles se esquivar. Os que não querem ver claramente esse dever revelam ao universo, à igreja e ao mundo que não desejam reconhecer essa ordem tão explícita. Pensam talvez que, seguindo o plano de Deus, sofrerão falta de recursos. Na avareza de seu coração egoísta, desejam reter tudo, o capital e os juros, a fim de empregar no interesse próprio. Deus, pondo a mão sobre as propriedades dos homens, lhes diz: sou o Senhor de todo o universo, e esses bens são meus. Eu reservei o dízimo que foi retirado para sustento de meus servos, em seu trabalho de abrir as escrituras aos que habitam nas regiões das trevas e aos que não entendem a minha lei. Empregando o meu fundo de reserva para satisfazer seus desejos, vocês estão roubando das pessoas a luz que destinei a elas. Dei-lhes uma oportunidade, mas vocês a rejeitaram. Estão me roubando, subtraindo minhas reservas. Por isso, com maldição, vocês serão amaldiçoados. Os queixosos. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Malaquias 3, 13 a 15. Assim murmuram contra Deus os que retiveram o que lhe pertence. O Senhor os convida a prová-lo nisto, trazendo todos os dízimos à casa do tesouro, para verem se não lhes derramará uma bênção. Alimentando sentimentos de rebeldia, porém, queixam-se de Deus ao mesmo tempo que o roubam e usurpam o que é seu. Ao ser-lhes apresentado seu pecado, dizem: tive contratempos, minha colheita foi ínfima, ao passo que os ímpios prosperam. Não vale a pena obedecer às determinações de Deus. Deus, porém, não quer que alguém se conduza queixosamente em sua presença. Os queixosos são os próprios causadores de sua adversidade. Roubam a Deus e sua causa tem lutado com dificuldades, porque o dinheiro que deveria entrar para os tesouros do Senhor foi empregado em finalidades egoístas. Recusando-se a executar o plano determinado por Deus, demonstraram sua deslealdade para com ele. Quando Deus os fazia prosperar e eram convidados a devolver o que lhe é devido, meneavam a cabeça e se negavam a reconhecer esse dever. Fechavam os olhos para não ver, retendo o dinheiro do Senhor, retardaram a obra que ele determinou que fosse feita. Deus deixou de ser honrado com o emprego conveniente que eles cumprira dar aos bens a ele confiados. Por isso, a multidão caiu sobre eles, permitindo Deus que o devorador destruísse seus frutos e lhe sobreviesse calamidades. Os que temem ao Senhor. Em Malaquias 3,16 é mencionada a outra classe que se reúne, não para queixar-se de Deus, mas para falar sua misericórdia e exaltar sua glória. Esses se demonstraram fiéis no cumprimento dos seus deveres, dando ao Senhor o que lhe pertence. Seus testemunhos são motivos de cânticos e alegria entre os anjos celestiais. Eles não têm reclamação alguma contra Deus.
Aqueles que andam na luz, que são fiéis no cumprimento de seu dever, não se queixam nem acusam faltas. Sua conversação consiste em palavras de ânimo, esperança e fé. Só tem motivos de queixa os que servem a si próprios e não dão a Deus o que lhe pertence. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3, 16 e 18. A recompensa da sincera liberalidade é a mais íntima comunhão da mente e do coração com o Espírito Santo. O homem que fracassou nos negócios e está endividado não deve servir-se da parte que pertence ao Senhor, a fim de liquidar seus compromissos. Deve considerar que é provado nisso e que, retendo a parte do Senhor para fins próprios, está roubando a Deus. É devedor a Deus de tudo quanto tem, mas se emprega os fundos reservados do Senhor para saldar dívidas contraídas com seus semelhantes, torna-se um duplo devedor diante de Deus. Infidelidade para com Deus é o que está escrito junto ao seu nome nos livros do céu. Por apropriar-se dos recursos do Senhor para o próprio interesse, tem uma conta para saldar com Deus. E a falta de princípios que mostrou nesse ato indevido vai revelar-se também em outros negócios que empreender. Será visto em todos os assuntos relacionados aos seus negócios. O homem que rouba a Deus cultiva traços de caráter que o impedirão de ser admitido na família celestial. O uso egoísta da riqueza prova a infidelidade para com Deus e torna o mordomo inapto para administrar bens celestiais. Por toda parte se oferecem oportunidades de fazer o bem. A cada passo surgem necessidades e as missões são impedidas de progredir por falta de recursos, tendo que ser abandonadas se o povo não despertar para o sentimento da realidade. Não espere até o dia da morte para fazer seu testamento, mas disponha de seus bens enquanto está vivo.